Olá! Por um mundo onde a solidariedade seja uma atitude de todo dia nas coisas mais simples da vida. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A gente sabe que toda vida existiu, mas a solidariedade se tornou uma das principais armas mais poderosas contra as crises brasileiras. E não é somente em relação às situações criadas pela pandemia do coronavírus. A solidariedade, felizmente, tem saltado aos olhos em todos os cantos desse país. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, como os idosos e pessoas que precisam de apoio psicológico. Agora, com as chuvas flagelando vários lugares do Brasil, lá estão as legiões de pessoas ocupando-se na distribuição de alimentos, água e na doação de produtos de higiene pessoal. Além disso, pode-se encontrar muitos profissionais oferecendo consultas gratuitas e ajudas de qualidade sem cobrar nada por isso. São ações solidárias que se espalham pelo país. São cidadãos e instituições se unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Convidamos para aprofundar juntos o tema da solidariedade o padre Joaquim Parron, um missionário redentorista do Paraná que não se cansa de coordenar e realizar ações solidárias na periferia de Curitiba. Padre Joaquim Parron Maria é missionário redentorista da província de Curitiba. É doutor em Ética Teológica e Social pelo Catholic University of America, nos Estados Unidos. É mestre em Pedagogia Universitária pela PUC do Paraná. É também especialista em Filosofia do Direito pela mesma universidade. Ele é graduado em Filosofia, com habilitação em Psicologia, Sociologia e História. E graduou-se também em Teologia pelo Centro Universitário Claretiano. Ele publicou o livro Novos Paradigmas Pedagógicos pela editora Paulus, que já está na 5ª edição. Publicou também um livro em inglês sobre catequese moral e ensinamento social, publicado por uma editora de Nova York. Atualmente é professor de bioética e ética sexual e matrimonial na Faculdade Claretiana, em Curitiba, no Paraná. Caríssimo confrade Padre Joaquim Parron, é uma alegria imensa receber você aqui no programa Parlatório. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para conversar sobre solidariedade. Eu já começo com uma questão básica. A solidariedade que se vê nessa época do ano some depois ou as pessoas estão, de fato, aprendendo a ser solidárias o ano inteiro? Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Rafael. Uma alegria estar aqui no seu programa. E ainda mais falando sobre solidariedade, um tema tão urgente e presente na sociedade hoje. E quando eu falo de solidariedade, eu lembro do Papa Francisco, né? Recordando que ele faz citação do Papa João Paulo II, que solidariedade é todos preocuparem com todos. Ninguém fica fora da preocupação que a pessoa passa, ou seja, eu sou responsável também pelo outro. Isso é solidariedade no sentido que lá o Papa, lá atrás, o Papa João Paulo II, nas suas cartas, já falava sobre isso. E a solidariedade de final de ano, de momentos muito especiais, eu sempre digo que é um ensaio para a solidariedade do ano inteiro. Ou seja, momentos oportunos que nós ensaiamos para que o ano inteiro seja solidário. E sabe que isso acontece, que tem pessoas que entram em projetos comunitários, projetos sociais, e a pessoa se sente tão bem e permanece o ano inteiro. Vou dar o exemplo do trabalho nosso aqui na região de Curitiba, na periferia. Algumas pessoas se ofereceram, padre, quero ajudar no final do ano, etc, etc. E hoje mesmo, algumas pessoas profissionais, não, padre, eu quero continuar o ano inteiro nesse processo de ajuda. Médicos, fisioterapeutas, advogados, pessoas, e também pessoas simples
que quer doar o seu tempo em ajudando de maneira voluntária, solidária, as pessoas que mais precisam nesse momento. Há quem acuse os movimentos de solidariedade de ocuparem um espaço que devia ser obrigação das políticas sociais públicas. Você acha que, ajudando os outros, as pessoas desocupam os governos? Essa é uma preocupação que nós também carregamos, a preocupação, ou seja, o trabalho dos movimentos sociais, movimentos populares, o trabalho da igreja, sempre eu digo, é um trabalho supletivo, já que o Estado não consegue realizar, nós realizamos, embora que é obrigação do próprio Estado realizar. Enquanto o Estado não consegue realizar, o nosso trabalho deve ser feito de maneira solidária, fraterna, mas também questionando por que o Estado ou as ações políticas não estão fazendo. Então a gente casa aqui uma questão da fé, uma questão da ajuda, mas também uma crítica social, porque ainda vivemos nessa situação que milhões de pessoas ainda não têm condições de vida digna, adequada, falta comida, tem a fome, tem um desemprego. Mas o Estado não consegue cumprir a sua missão. Enquanto isso, nós, como entidades sociais, enquanto igreja, vamos, de certa maneira, de maneira supletiva, preenchendo esse espaço. Mas também deve ser de maneira educativa, para que as pessoas acordem para a questão da cidadania e os direitos e os deveres sociais. A solidariedade manifestada em ocasiões de grandes dramas é quase um recurso de sobrevivência para todos. Mas você entende que cada ação extraordinária se pode dizer que as pessoas ficam mais educadas para ajudar umas às outras no futuro? Então, Rafael, eu uso 3 imagens para explicar essa questão que você levanta. O dar o peixe, ensinar a pescar e conquistar o lago. Então, essa é uma imagem que eu tenho usado muito para entender. Em questões emergenciais, como a fome agora no momento, que as pessoas fazem filas em açougue para encontrar ao menos um osso para fazer a sopa. Então, é o momento de a gente fazer campanha contra a fome e ter comida. Ao mesmo tempo, o nosso projeto aqui, nós trabalhamos também na preparação das pessoas para o emprego. E tem tido sucesso, pessoas, por exemplo, Deus manda as pessoas nos nossos caminhos. Um dia um especialista em emprego falou, padre, eu sempre trago cesta básica, mas eu também sou especialista em RH. Que tal a gente começar uma mini agência de emprego voluntária, gratuita? Puxa, eu sei que em 3 meses conseguimos recolocar no mercado de trabalho 236 pessoas que fechamos, inclusive ontem, ou seja, pessoas com carteira assinada, pessoas que estavam há 5 anos desempregadas, não tinham caminho. Então, primeiro dar o peixe, ensinar a pescar. Mas ensinar a pescar, às vezes, também encontra o lago fechado, porque o capitalismo selvagem, ele fecha o lago, ou seja, o lago para pescar apenas poucas pessoas. É o terceiro momento educativo que eu levanto, então, a questão da cidadania, que as pessoas têm que se reunir, se organizar em grupos, em igrejas, em movimentos sociais, também reivindicar os seus direitos. Por exemplo, em nossa cidade, passamos a crise da alta do preço do transporte público. Somente vamos conseguir abaixar isso se nós, como organizações sociais, nós, enquanto igreja, ajudamos as pessoas a se organizarem, fazer pressão, a passagem vai ser abaixado o preço. Ou seja, tem um preço justo, vamos dizer assim. O preço está acima do justo. Então, são processos que nós fazemos. Então, sempre eu falo, vamos dar o peixe, é uma situação emergencial, vamos ensinar a pescar, mas também vamos dar formação. Ainda mais nesse ano agora que vai entrar, o tema da campanha da fraternidade é sobre educação. E nós, o nosso movimento de igreja, movimentos populares, nós tivemos uma reunião semana passada e a decisão foi, todo o nosso recurso que nós temos dos movimentos, vamos investir em educação e capacitação, com gestos concretos para essa campanha da fraternidade, na realidade, na vida do povo mais sofrido nas periferias de Curitiba. Nossa economia é evidentemente concentradora e cheia de exploração. A solidariedade pode, de algum modo, mostrar caminhos alternativos para as comunidades se organizarem economicamente? Sabe que isso foi muito forte durante vamos dizer, a pressão da pandemia. E quando trabalhamos aqui também com os catadores de recicláveis, né? Onde não se tinha mais materiais, papéis para reciclar. E uma das comunidades que nós
trabalhamos, 70% da população vive do reciclável. São 8 mil pessoas, ou seja, 70% vive da reciclagem. E a reciclagem parou, porque parou todas as situações da cidade. Foi aí que nós buscamos novos meios de geração de renda. Ou seja, a comunidade se reorganizou para achar novos meios. Foi desde o momento de preparar bolo, comida, para vender, às vezes, nos cruzamentos. E foi uma coisa que criou um espírito comunitário, ou seja, nós fomos criando cozinhas comunitárias para que esse evento. Depois, outros eventos também produzimos juntamente um grupo de senhora, grupos para costurar máscaras que dava para comercializar e fazer o dinheiro para essas pessoas. Então, nesses momentos também de crises, as pessoas têm que se reinventar e o movimento social também, nós de liderança, temos que estar pronto para achar novas alternativas que você se reinventa para que a pessoa tenha pelo menos comprar o seu pão, ter dignidade. E isso ajudou a comunidade, de certa maneira, a se reinventar, se reorganizar e educar também para enfrentar situações difíceis. Hoje, por exemplo, nessa comunidade, temos várias experiências dentro da comunidade, essa é uma favela grande na região de Curitiba, Vila Torres, que chama, onde os projetos comunitários, mesmo passando a pandemia, continuam. Ou seja, a comunidade se reeducou e educou para enfrentar esse desafio da vida, do cotidiano, e sempre acompanhado também, que nós sempre exigimos, que tenha educação para a dignidade de vida, respeito à pessoa humana, no mundo hoje que não respeita muito bem a dignidade da pessoa. Sabemos que temos mortes, crimes ainda nesses meios, sem contar também a própria ausência do Estado, que faz questão de ser ausente nesses lugares. E ali estamos no meio, às vezes da polícia, às vezes violenta também no meio. Agora mesmo, semana passada, mais uma liderança nossa, um jovem de 30 anos, foi morto pela polícia. Então, é uma situação que nós temos que reinventar, reeducar e a comunidade começa a aprender junto. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta continuaremos essa boa conversa sobre solidariedade com o missionário redentorista Padre Joaquim Parron. Até já. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de um tema importantíssimo para os nossos dias. Estamos conversando sobre solidariedade com o missionário redentorista do Paraná, Padre Joaquim Parron. Padre Parron, quem acompanha suas postagens nas redes sociais percebe que você faz parte de uma missão que une o trabalho constante de evangelização com as ações solidárias. Como é que você vê a questão do anúncio do Evangelho
e as ações concretas de ajuda aos mais necessitados? Então, na nossa liderança, com as lideranças nossas, sempre falamos que a missão principal nossa é aquele que está lá em São Mateus, no capítulo 5, versículo 35. Capítulo 25, versículo 35, que diz: tive fome, me deste de comer, e assim vai, etc. Essa é a nossa missão principal, é o chamado de Deus. E conosco trabalha também os seminaristas, são 14 seminaristas do postulantado que fazem essa frente de trabalho juntamente com voluntários. Então, a nossa motivação é o próprio chamado de Jesus, ele que é Salvador, Redentor em nossa vida, e nós como redentoristas estamos juntos nesse momento, fazendo frente, casando a dimensão que eu sempre digo, da fé com a vida, caminhando junto, desde a experiência, quando eu tive lá na formação lá atrás com o padre Alfeu Brandel, uma referência para mim, que é um redentorista que sempre ligou na luta pela terra, pela moradia, e a gente carrega toda a vida da gente, onde nós vamos, carregamos isso. Então, e aí vem também o trabalho de evangelização, porque todos esses momentos nós casamos três espaços. Vamos por exemplo, mensalmente nós entregamos 2.500 cestas básicas, mas não entregamos assim, vamos dando e pronto. Tem uma reunião para falar de dignidade, de cidadania, para falar de fé, ou seja, cada mês tem um tema específico. Um mês falar sobre saúde, foi o tempo da pandemia, vinham médicos conosco, enfermeiros, especialistas, como proteger as pessoas da pandemia, e haja visto em alguma dessas vidas que nós trabalhamos, o menor índice de Covid, de infecção do Covid, foram nessas vilas. Conseguimos doações também de empresas que nos doaram álcool gel. Uma empresa nos doou 40 mil frascos de álcool gel, outra empresa ajudou a dar, conseguir 30 mil máscaras para as pessoas. Então a gente casa fé, educação e também aquilo que a pessoa mais precisa. Seja um projeto que a gente fala que de maneira assim ele cobre todas as necessidades. Mas a fé é o ponto de partida para nós, como cristão, como católico, como redentorista, ou seja, o anúncio do Redentor. E sabe que nessas vilas mais sofridas formaram comunidade de missão, que eu chamo, porque a gente vai em todas elas, faz pregação um dia por semana, uma dessas comunidades, com alto-falante. Parece aquelas missões antigas, o povo se reúne, fica ali horas, ouvindo as músicas, cantando, etc, etc. Ou seja, de repente, um caminho para a missão popular redentorista nesses lugares. Ou seja, as pessoas primeiramente foram buscar a comida, depois gostaram, a gente marcou a hora fixa, são paróquias distintas, a gente comunica o pároco para saber que o pároco sabe o que está acontecendo, e o pároco às vezes vai até apoiar também essas ações de evangelização. Forma esse grupo e as pessoas que tinham abandonado a Igreja Católica há anos, abandonaram recente, voltaram para a Igreja Católica, e nesses movimentos, eu quero batizar meu filho, não, vamos agora conversar com o pároco, que aqui é o pároco, é fulano, cicrano, vamos preparar. Ou seja, é um trabalho de solidariedade que torna-se um trabalho de evangelização com todas as suas necessidades, todas as suas realidades próprias, e vai bem no carisma redentorista, ou seja, anunciar a copiosa redenção a essas pessoas que mais precisam e muitas vezes são marginalizadas na sociedade e também da igreja. Padre Parron, nessa mesma linha, como é que essas tecnologias novas de partilha de conteúdo têm sido utilizadas por você e pelos missionários redentoristas no sentido de fortalecer as ações de solidariedade? Eu recordo, Rafael, quando eu era seminarista, nós fizemos um curso de jornalismo prático. Vinha aqueles professores de jornalismo trabalhar nas nossas comunidades, nas SEBs, e eles falavam: o jornalzinho comunitário deve ser para mobilizar as pessoas para as ações. Não só dar o fato, mas principalmente, talvez 30% dar o que já passou e 70% para mobilizar as pessoas. E a mídia social, as mídias sociais têm ajudado a mobilizar ações solidárias, evangelização, trazer mais voluntários juntos, pessoas que veem e falam: olha, padre, eu quero estar junto, eu quero ajudar nisso, naquilo, eu tenho meio-dia de semana, meio-dia eu vou doar para esse projeto como profissional ou como ajudante de carregar cestas básicas ou cozinhar. Então, as mídias sociais têm esse valor, me faz recordar muito bem, eu recordo as minhas aulas lá dos anos 82, 83, chamasse curso de jornalismo popular, né? Professores da Universidade Federal e da PUC se reuniram e formaram um grupo de nós, que eram seminaristas militantes naquela época. E as mídias sociais fazem hoje esse trabalho
do jornalzinho, do panfleto comunitário, embora o panfleto ainda é necessário em alguns momentos, mas o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o próprio YouTube, são meios que ajudam demais a mobilizar as pessoas para as ações, e assim temos mais gente, então, para evangelizar e trabalhar de maneira promovendo a solidariedade. Quando se fala em solidariedade, a cabeça da gente pode nos levar logo para pensar em movimentos que ajudam a levar coisas de umas pessoas para as outras que passam por necessidade. Mas como é que você vê o nascimento de outras formas de solidariedade humana em tempos em que se precisa tanto de progresso na ciência, principalmente para curar doenças novas? Então, a solidariedade das pessoas, ela se manifesta de várias maneiras. Vou dizer, desde aquela pessoa que se oferece para cozinhar conosco, fazer a marmita para as pessoas que passam necessidade, até do médico, alguns médicos que vêm conosco dar aí meia tarde ou meio-dia para trabalhar com a gente. Até tem um médico interessante de Curitiba que ele falou: nunca gostei de padre. Eu nunca gostei de padre, não vai esse negócio, fiz primeira comunhão. Mas depois que eu vi esse trabalho, tem as irmãs também religiosas que trabalham com irmãs já de idade, lá da SEBS, né? Tem a irmã Cláudia, a irmã Mônica, a irmã Estela, que tem irmãs com 78 anos e estão ali no dia a dia. E as pessoas falaram: depois que vimos esse trabalho de vocês, e a imprensa, a grande imprensa deu um destaque grande também, foi até em nível, mais de uma matéria em nível nacional, esses profissionais que às vezes não gostavam da igreja, achavam a igreja uma coisa só fechada, só rezando internamente, as pessoas se colocaram à disposição. Haja visto que montou-se um grupo, porque numa das comunidades nossas passa um rio que está bem poluído, um grupo da Universidade Federal se reuniu conosco, professores, sentou conosco como despoluir esse rio. Inclusive conseguiram agora um financiamento em euros que vai ajudar. Envolvemos a comunidade decidiu junto, a comunidade quer decidir reavivar esse rio que está morto praticamente, está sujo, né? Então são trabalhos, Padre Rafael, que mobiliza as pessoas e cria solidariedade. Não só aquele dar o arroz, o feijão ali, pronto, dar a cesta básica, mas dar o seu tempo, dar a sua sabedoria. Professores falam: padre, eu estou ali para ajudar com formação. Temos um monte de grupos também, não sei se tem na região de vocês, venezuelanos, cubanos, que precisam aprender o português. Aí apareceram o professor: padre, quero doar aí 2 noites por semana para dar aula de português para esse pessoal que precisa. Então, ou seja, a solidariedade, ela é bonita, mobiliza as pessoas, traz esperança, e eu percebo Jesus Cristo presente nessas ações, no coração dessas pessoas. E o cuidado, Padre Parron? O cuidado consigo e o cuidado com os outros, tem também algum conteúdo de solidariedade? O cuidado é algo tão importante nos dias de hoje, porque o mundo, às vezes, com suas relações muito automáticas, individualistas, a gente perde essa noção do cuidado que deve existir entre pessoas, começando comigo, na relação com o outro. E a solidariedade também ajuda esse cuidado com a pessoa do outro. Desde a linguagem, né? A gente estuda muito hoje a linguagem não violenta. Como usar a linguagem que vai construir o outro que está na sua frente. Usar uma linguagem que vai aproximar do outro, né? E eu tenho trabalhado muito com as lideranças nossas e também com nossos seminaristas, o uso da linguagem não violenta, ou seja, certas palavras que separam. E aqui eu coloco também o cuidado da saúde, o cuidado também da mente da gente, do coração da gente, ter uma vida mais afetivamente equilibrada, saudável também, que muitas vezes hoje, com o individualismo, a gente se fecha e tem uma vida afetiva não saudável. Tudo isso remete à solidariedade, que também, quando você é solidário, quantas pessoas que quando acaba o dia, a gente faz a avaliação, fala: padre, hoje eu vou melhor para casa. Porque, puxa, eu passei hoje, essa tarde, ajudando pessoas na área da saúde. E às vezes a pessoa não tem informação nenhuma da saúde, mas vai junto com os médicos populares que trabalham conosco, atende, acompanha as pessoas,
ou ajuda às vezes que algumas vilas têm um pouco de violência e esses médicos, essas pessoas voluntárias têm medo, acompanha essas pessoas, tendo cuidado de proteção, né? Até inclusive equipes de jornalismo hoje da grande imprensa, quando nos acompanha, sempre pede para nós, alguém de nós acompanhá-los, porque tem medo de entrar nesses lugares mais que acham que é violento, mas a sociedade que promove violência lá dentro, não são eles que promovem violência para fora. Então, o cuidado, e aqui vem a teologia para nós, né, a bioética, que vai ajudar muito a gente a compreender que o cuidado deve estar em primeiro lugar. Cuidado com a gente, com o outro, e usando uma linguagem adequada que vai aproximar e não separar. Temos que criar mais pontes e diminuir os muros que separam todos nós. Padre Parron, como está a missão dos redentoristas aí na região em que você vive? Então, nós redentoristas estamos aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, essa pequena província nossa, e o trabalho nosso tem sido muito nessa linha de solidariedade. Temos o Santuário do Perpétuo Socorro, que é no centro de Curitiba, que é em torno de... Agora diminuiu por causa da pandemia, mas no pico antes da pré-pandemia, nós tínhamos ali 40 mil pessoas todas as quartas-feiras, e ali também os nossos confrades sempre promoveram ações de generosidade, de doação, voluntariado, tem muito trabalho. Depois tem o Santuário do Rocio com o padre Dirso, que tem feito um trabalho nessa pandemia brilhante também, um trabalho ele com os seus confrades, depois para o interior do Mato Grosso do Sul. Então são várias obras e paróquias, missões também que nós temos, que essas obras vão na linha também da solidariedade. E os confrades estão bem, graças a Deus, animados com as palavras do Papa Francisco, que nos dá essa missão, animados também com o carisma redentorista, que inicia lá com Santo Afonso, Maria do Ligório, de anunciar a palavra de Deus com intensidade para a conversão fundamental, que a nossa missão principal na igreja é justamente a pregação explícita da palavra de Deus, especialmente os mais abandonados, né? E a nossa comunhão com vocês de Goiás, que é uma alegria muito grande, você que me acompanha agora pela TV Pai Eterno, que alegria falar com você que da TV Pai Eterno, você que mantém, que ajuda esse canal, esse meio de comunicação de evangelização. Então, muito obrigado a você que nos acompanha aí, você que colabora, e muito obrigado também aos confrades aí de Goiás, tem muito carinho por todos vocês de Goiás. Aqui nós sempre encerramos nossas conversas, Padre Parron, trazendo uma citação e pedindo aos nossos convidados que façam um comentário sobre ela. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco, pronunciada numa audiência pública no meio da pandemia. Ele disse, abre aspas, ou seguimos em frente pelo caminho da solidariedade, ou as coisas irão piorar. Quero repetir, de uma crise não se sai como antes. De uma crise sai-se melhor ou pior. Temos que escolher. Fecha aspas. O Papa Francisco é um profeta. E essa frase dele, com certeza, o mundo está se esgotando suas relações. O modo de exploração capitalista, das relações sociais, da relação de produção, a exploração das pessoas que são jogadas à marginalidade, esse sistema vai se esgotando. E para mudar esse sistema, nós temos que mudar o nosso também. Ao sairmos dessa pandemia, que ainda enfrenta outras dificuldades que estão aparecendo, nós temos que mudar o jeito de pensar, o jeito de consumir as coisas e o jeito também de relacionar com as pessoas. Nosso jeito tem que ser mais fraterno. O mundo chegou na violência extrema, aonde que nós, o nosso individualismo, vamos fechando em nossas portas, perdemos as pontes, temos que reconstruir muitas pontes nesse meio, mas eu percebo também nesse limiar, agora nesse início de saindo da pandemia, saindo e não saindo, essa dificuldade que nós vivemos, no meio que eu vivo, com as pessoas que eu relaciono, eu percebi que houve mudanças concretas de pessoas que estão mais abertas à solidariedade. Muitas cansadas de tudo isso, mas estão mais abertas. Ou seja, as palavras do Papa Francisco, essas palavras estão fazendo ecos no ouvido e no coração dessas pessoas. Padre Joaquim Parron, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Um grande abraço. Agradecemos também e especialmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado e até a próxima.
Música